Direto da redação. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente aqui acompanhando direto da redação. Que seja uma semana muito produtiva e de paz para todos nós. Roberto, foi marcada para a próxima quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal o julgamento de 4 ações que pedem a nulidade do indulto presidencial concedido por Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber, que também é presidente da Corte. Em abril do ano passado, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de estímulo a atos extremistas e ataques aos ministros da Corte e às instituições. Mas, um dia após o julgamento, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto individual que anulou a decisão do STF. Depois disso, os partidos Rede Sustentabilidade, Cidadania, PSOL e o próprio PDT, que era o partido de Silveira, entraram com uma ação pedindo a anulação desse indulto. A justificativa foi que a ação não visava interesse público, mas o interesse pessoal do ex-presidente. O Silveira, ele é aliado político de Jair Bolsonaro. Em maio do ano passado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o indulto presidencial e afirmou que o presidente tem sim autonomia para tal ato. Daniel Silveira foi preso pela segunda vez em fevereiro desse ano, por ter violado o uso de tornozeleira eletrônica e ter novamente atacado os ministros da Corte pelas redes sociais. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e reacendeu a polêmica do indulto presidencial. A vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo, se manifestou favorável à revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira, tendo como base a constitucionalidade do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de revogação da prisão e o desbloqueio das contas de Daniel Silveira. O Supremo havia marcado para o dia 13 de abril esse julgamento, mas ele saiu de pauta e foi remarcado agora para a próxima quinta-feira, dia 27 de abril. Relembrando esse caso, Roberto, o ex-deputado Daniel Silveira ele foi preso em fevereiro de 2021, após sugerir o fechamento do STF e a volta do AI-5, que é o ato o ato institucional mais extremo e severo do regime militar. Depois de ser posto em liberdade, Daniel Silveira violou várias medidas do STF e, então, foi o que acarretou na segunda prisão dele em fevereiro desse ano. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia Freitas. Bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você também e para todos. Júlio, volta a imagem do Daniel Silveira, por favor. Ele, quando era deputado, Daniel, ele se elegeu deputado, ele foi um dos candidatos na ocasião, acho, na eleição de 2018 no Rio de Janeiro, que quebrou uma placa da vereadora, de uma rua da vereadora, eu acho, da vereadora assassinada, Marielle Franco, vereadora do PSOL, que foi assassinada no Rio de Janeiro. E atos assim contínuos do Daniel Silveira, depois como parlamentar, foi agressões ao Supremo Tribunal Federal por meio de rede social, ameaças contra ministros do STF, ele foi acusado por uma série de coisas envolvendo esses atos exacerbados, né, esses atos de extremistas em rede social e manifestações públicas, desobediência a medidas impostas pela Suprema Corte,
Por exemplo, tornozeleira eletrônica, ele retirou a tornozeleira eletrônica. E ele, posteriormente, ele foi candidato ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro, foi o quarto colocado numa eleição para o Senado. Aí está aí a imagem do Daniel Silveira ao lado do Rodrigo Amorim, que hoje é deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça na LERJ. Eles estão num palanque onde eles quebram uma placa com a rua, o nome Marielle Franco. Isso após o assassinato da vereadora, no caso, estava gerando comoção, mas eles tentavam desqualificar o crime, né? Desqualificar a vítima. Eu não sei quem eles queriam qualificar nesse tipo de ato. Desqualificando a vítima, então ele queria qualificar o agressor. Aí você vê a imagem aí do Daniel Silveira, ele ficou preso. Depois, então, ele foi beneficiado por um indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro, do então presidente. E o Costa de Rio das Ostras está observando aqui o seguinte: não havia nem transitivo em julgado e o ex-presidente lhe concedeu o indulto. Absurdo. Ele não estava nem julgado, ele não estava nem condenado, ele estava preso preventivamente, era medida preventiva, e ele foi agraciado com o indulto do então presidente Jair Bolsonaro. Na época se gerou uma polêmica tremenda, gerou uma polêmica muito grande, mas prevaleceu a decisão de Jair Bolsonaro, terminado o mandato do Daniel Silveira, em janeiro de 2000, foi no dia 31 de dezembro de 2022, terminado o mandato, dias depois Daniel Silveira seria preso, uma operação da polícia, e ele permanece agora preso. Mas o que vai a julgamento agora é o seguinte, é o indulto. Vai se julgar se o indulto do Jair Bolsonaro foi legal ou não. Ali você viu a imagem ali do Migalhas, no site Migalhas, quando eles retiram a placa, né, da rua, e é a placa que eles levam para quebrar sobre o palanque. Olha lá, ali eles tiram a placa da rua Marielle Franco e eles levam. Eles eram afrontosos, assim, eles eram ousados, né? Foram afrontosos, foram ousados. Estavam empoderados.